Certo, gente. Então, o primeiro site que nós vamos analisar, né, nós vamos falar dentro dos sites que se elaboram mapas, né, digitalmente e que compõem os nossos objetos de aprendizagem. Nós temos aqui o site do Atlas do IBGE, certo? Nesse site existe uma gama de informações, né, de textos e formas gráficas que auxiliam a, o momento da explicação, né, de determinado conteúdo que é visto dentro de sala de aula, tá certo? Como, por exemplo, né, aqui eu coloquei uma informação, né, os dados relacionados a os indivíduos que têm acesso à internet dentro do Brasil no ano de 2019, então eu vou comparar com os países, né, por exemplo, com os países do mundo todo, a gente pode fazer essa comparação, tá certo? Vou voltar aqui e deixar diretamente no planisfério, vou deixar no globo. Então a gente não consegue, na verdade, né, nem identificar o ranking do Brasil dentro dessa categoria de análise, certo? A gente não consegue nem identificar. Vamos tentar apresentar aqui o indicador, por exemplo, de população. Um indicador de população de, por exemplo, densidade demográfica. E vamos colocar o período de 2010, que é o dado, né, do, do censo, do último censo que nós tivemos, o último censo do IBGE, tá certo? Nós percebemos aqui que o Brasil ele tem cerca de 23,55 habitantes por quilômetro quadrado, né? Essa é uma densidade demográfica relativamente baixa, né? Uma densidade demográfica relativamente baixa, não é tão elevada assim, como é o caso, por exemplo, né, da Holanda, que tem uma densidade demográfica de 494 habitantes, quase 495 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso tudo a gente consegue identificar e serve como dado, né, para a gente passar dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa aula. E é importante a gente apresentar esses elementos para obter informações, né, para obter informações precisas e atualizadas dentro do planisfério, do mundo como um todo. Esse site ele serve muito para efeito de comparação, né? É uma comparação. Vamos fazer aqui de um outro indicador social. Por exemplo, população com acesso à rede sanitária, no período de 2010, que foi o dado do último censo. Então vamos identificar aqui, né? Vamos encontrar, olha só, vamos colocar o Brasil, né? O Brasil ele está em 108º país em termos de população com acesso à rede sanitária. A gente consegue identificar aqui diversos outros países. O Egito está na frente, República Tcheca, Jordânia, Albânia, Croácia, Estônia, Jordânia, Turcomenistão. Todos esses países estão à frente do Brasil dentro desse indicador, né? Então, o usuário, né, nesse caso o professor e os alunos, eles têm informações como a localização, a capital, a extensão territorial, o idioma, a população, os dados, né, do país em si, né, o IBGE Países, e podem ser salvos no computador, né? Isso tudo pode ser salvo, tá? A gente pode salvar esse dado, esse ranking, tudo é obtido por algumas informações, né? Por exemplo, esses dados são obtidos aqui pela ESRI, a empresa ESRI, que é uma empresa multinacional, tá? De informações geográficas, né? De dados georreferenciados. E posteriormente esses dados salvos, eles posteriormente podem ser utilizados em outros
em outros softwares, né, como o ArcGIS, como o QuantoGIS e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, olha só, a síntese, né, dos países aqui. A gente pode ver aqui a síntese do Brasil, né, a extensão territorial, a capital, o idioma, a localização, a moeda. Né, podemos ver mais sobre o Brasil, mas vai sair aqui da página e não é o nosso interesse esse. Então a gente pode fazer, né, uma análise muito aprofundada, né, dentro do site. Esse site ele serve muito para servir como ferramenta mesmo de, de auxílio dentro de sala de aula, tá certo? É uma ferramenta para auxiliar dentro de sala de aula. O segundo site que nós temos também é um site do IBGE, mas é um mapa interativo, tá? É o Atlas Interativo Brasil 1 por 1 do censo de 2010. Esse é um atlas, de fato, é um atlas interativo, onde a gente vai passando, né, pelas páginas, analisa os índices, né, e os dados que foram obtidos no último censo. Né? Nesse site é possível ao educador elaborar mapas baseados nos dados do censo de 2010. Né? Olha, os mapas eles aparecem juntamente com a sua legenda, tá certo? Com a possibilidade de geração e manipulação de legendas sobre o tema pesquisado, sendo permitido ainda o relacionamento e o cruzamento de informações espacializadas, melhor dizendo, de vários estados em um único mapa. Né? Então a gente pode analisar isso com bastante, veracidade, né? Porque é um dado oficial, né? De um órgão oficial, que é o caso do IBGE. O censo a obtenção de dados demográficos nacional, né? O censo. Então são dados confiáveis, são mapas confiáveis e existe um critério, um rigor técnico e científico para a elaboração desses mapas que um atlas, impresso também possui, tá certo? O mais interessante dele é que a gente pode fazer alterações dentro desses mapas, tranquilo? Bem, o site que a gente pode elaborar mapas digitalmente é um SIG, né, um Sistema de Informação Geográfica do Ministério do Meio Ambiente, tá? É um SIG do órgão oficial, né, do Ministério do Meio Ambiente, tá certo? Dentro desse site existe uma abrangência muito grande, porque ele possui diversas feições, diversas camadas, diversas informações geográficas dentro do próprio site. Então não é necessário, por exemplo, que a gente adicione novas informações, né? Muitas das informações que a gente passa dentro de sala de aula já estão dentro do site, tá? Como é o caso, por exemplo, dos biomas brasileiros, né? Eu coloquei aqui os biomas. A gente pode colocar a cartografia básica, que está em raster, tá certo? A gente pode localizar os usuários do site, né? Isso, o próprio site ele indica para a gente quem são os usuários, quem é que está utilizando esse site, tá bom? A gente pode fazer uma análise de mapas antigos, né, do Brasil, isso tudo dentro do próprio site. Eu não adicionei nenhuma dessas informações geográficas, gente. Tudo isso está dentro do próprio site do Ministério do Meio Ambiente, tá? É um mapa do Ministério do Meio Ambiente, é um site do Ministério do Meio Ambiente. Então, tem diversas informações aqui que a gente pode... essas camadas a gente pode autorizar, desautorizar, habilitar e desabilitar. Todas essas informações geográficas a gente pode estar adicionando ou retirando, tá certo? Então, são diversas informações geográficas que nós temos. Olha, por exemplo, da hidrografia, tá? A gente pode colocar a hidrografia aqui do mapa, tá bom? Vamos adicionar aqui mais um, ó, hidrografia, tá? A divisão hidrográfica nacional, a gente pode colocar autobacias, estações pluviométricas. Vamos colocar aqui as autobacias. Bem, deu um erro, né? Mas isso acontece. Vamos deixar aqui. Esses erros eles acontecem, tá bom, gente? Mas o fato é que
existem as informações, elas podem ser atualizadas, tá bom? Às vezes o mapa ele trava, o site mesmo ele trava, tá certo? E o mais interessante é que essas informações, elas são informações públicas, né? São informações públicas, todas obtidas aí em organizações institucionais ou organizações que não são governamentais, né? Como é o caso de ONGs e empresas privadas, tá bom? Então essas informações geográficas georreferenciadas, né? Elas são confiáveis, que dá para a gente utilizar, dá para a gente tá mostrando para os nossos alunos dentro de sala de aula. É um site muito confiável, porque é um site governamental. Então, é mais uma possibilidade para ser utilizado dentro de sala de aula. Esse mapa, né, que a gente tem aqui, está sendo representado, é um mapa de biomas, tá? Aparece também aqui a Zona Econômica Exclusiva, né, que é a ZEIS, tá bom? A gente pode também, inclusive, salvar esse mapa. Tá? A gente pode converter em KML para posteriormente utilizar essas informações geográficas em outros sistemas, né, em outros softwares, como é o caso do ArcGIS, como é o caso do QuantoGIS e outros aplicativos aí de georreferenciamento. Mas a gente pode salvar esses mapas, tá certo? Deu novamente um erro aqui, mas deu tudo certo, apareceu aqui agora, salvando o mapa atual. A gente pode clicar para baixar o arquivo ou clicar aqui para testar. Tá bom, gente? Então, isso é um site muito bom que a gente pode estar utilizando, tá certo? Vamos voltar aqui para o mapinha básico. Limites estaduais, né? Localidades, usuários. Isso tudo disponibilizado, né, em um site governamental. Bem, o terceiro site que a gente pode estar utilizando também, pode estar elaborando mapas digitais, é um site aí de domínio privado, tá? Da empresa Esri. É o site do ArcGIS Online, é o ArcGIS Online. Ele tem a sua versão gratuita, mas ele existe também a sua versão paga, tá? E muitas das ferramentas, muitas das funções dentro do próprio site só são permitidas dentro da versão paga. Então, é um site que é importante, é legal para a gente utilizar, porque tem uma gama de informações muito legal. A gente pode estar tendo um mapa base de imagens em satélites, né? A gente pode ter um mapa básico de navegação, um mapa topográfico. Isso tudo dentro de sala de aula é muito interessante para que os alunos eles vejam sobre as localidades e tudo mais. Tá bom? A gente pode adicionar também aqui informações, camadas, né? A gente pode pesquisar camadas online, né? Vou colocar aqui uma camada da web. Não. Vou colocar aqui uma camada, gente, em tempo real, um atlas do tempo real. A gente pode estar adicionando essas informações, tá? Vamos ver aqui, vou adicionar essa camada aqui do terrain online, tá? Ó, é uma imagem de satélite, tá bom? E por isso que demora para carregar um pouquinho. Então a gente pode estar adicionando essas camadas, tá, gente? Eu acredito que essa imagem de satélite seja batimétrica, porque tem uma condição aqui de diferença de imagem em relação à topografia, tá certo? Posso adicionar outra aqui, outra imagem, tá? Outra camada. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Olha, outra imagem de satélite, essa já é a imagem multispectral, né? Que tá pegando as imagens de fotografia aérea, tá? Em satélite. Certo, gente? E do continente, não pega o oceano, não pega o mar. Tá bom, gente? Então, são possibilidades, né? São sites que podem ser utilizados com bastante tranquilidade dentro de sala de aula. O ArcGIS Online, ele é um pouco mais difícil, a gente precisa ter uma noção um pouco maior sobre a utilização dele. Mas, de um modo geral, gente, são softwares que possuem muito boas ferramentas, tá? Muito boas funções. Tá? Deixa eu tirar aqui essa camada, tá bom?
Deixa eu voltar aqui, camada do arquivo. Não, aqui é para a gente adicionar arquivos em Shapefile ou CSV, né, ou TXT, que são em dados de tabelas de atributo que podem ser convertidos em dados vetoriais, em ponto, linha, polígono, né, tendo aí as coordenadas, os lugares, os endereços, isso tudo convertido aí, né, em tabelas de atributos, tá? Em GPX, que é em formato GPS, no intercâmbio do GPS, ou em GeoJSON, que é o formato de feições geográficas simples. Essas informações, esses tipos de arquivos podem ser adicionados dentro do ArcGIS Online, né, mas não é um interesse aqui no momento. Vamos voltar aqui nas camadas que foram adicionadas. Eu vou remover aqui, ó. É só clicar no menos e a camada é removida, tá bom, gente? A gente pode adicionar aqui, ó. Vou tentar pegar uma aqui da América. Tá aqui uma da América, tá bom, gente? Vamos tentar. Tá, vamos aqui. Parará. Não tem Brasil. Ah, tá aqui Brasil, olha. Regiões do Brasil. Vamos ver aqui. Olha só. A camada de... Vamos ver aqui, municípios. Vamos tentar ver essa aqui de municípios. Adicionar o mapa. Fechei aqui rapidinho. Está carregando. E foi adicionado a camada de municípios do Brasil. Certo? E aí a gente vai clicando, aparecem as informações, né? Tudo muito bacana, tudo muito bem feito. Os dados que já estão disponíveis dentro da plataforma, dentro do site, eles são dados de alta precisão, gente. Dados que têm um erro de no máximo 1 metro, meio metro em alguns casos. Então, são dados de altíssima precisão. A ESRIC, né, que é a empresa que tem o domínio do site, ela é uma empresa extremamente profissional e que se tem dados, né, se disponibiliza dados de altíssima precisão, tá certo? Por fim, e não menos importante, gente, temos aqui o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, né, que é das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é um organismo da ONU e que possibilita aqui, olha, a análise de diversos indicadores em mapas, tá? Vamos abrir aqui, a gente seleciona, por exemplo, aqui, olha, eu já selecionei esse indicador, né, que é a porcentagem da população urbana atendida por serviços regulares de coleta de resíduos domiciliares. Selecionei aqui o ano do indicador, selecionei a desagregação, né, para as áreas urbanas e a gente vai em ver o mapa, tá bom? A gente pode ver aqui por estado, tá bom? A gente vê aqui por estado, a gente pode modificar aqui o preenchimento, certo? Podemos modificar aqui o preenchimento das informações. A gente pode modificar, inclusive, olha, os outros dados, outros indicadores que estão disponíveis dentro do site da PNUD, tá? Por exemplo, de analfabetismo. Vamos tentar ver aqui a taxa de analfabetismo de 18 anos ou mais no ano de 2017 em áreas urbanas. Vamos ver se tem esse indicador para o ano de 2017. Às vezes não aparece, tá bom, gente? Então é importante... Olha, aparece. Então, olha só. Aparece aqui na legenda, inclusive, olha, a porcentagem, né, da unidade da federação. Olha, a taxa de analfabetismo é de 9,74, perdão, para o estado do Pará. No Maranhão, 17,8. No estado do Ceará, 14,8. Isso para o ano de 2017 e para a área urbana. A gente pode modificar, inclusive, aqui, olha, para estados e fazer uma análise. Ó, volta aqui, estados, e fazer uma análise por município, tá? Que é uma análise muito mais detalhada, gente. Tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, para o estado do Pará, os municípios do estado do Pará, os indicadores disso. Bem, não aparece, né? Não aparece os dados, aparece só para mesmo os estados, não para os municípios. Acontece, às vezes não tem,
para os municípios, às vezes fica muito preso ao Estado, né? E a gente vai explorando, né? Vai analisando as informações que o site tem e aprofundando os nossos conhecimentos. Esses sites, eles servem, gente, justamente para nos dar informações, tá bom? A gente, às vezes, não sabe, muitas das vezes a gente não é uma enciclopédia viva, a gente não tem a obrigação de saber todas as coisas sobre todos os lugares, e esses sites, eles servem justamente para fornecer essas informações. Então, os sites aqui apresentados, né, eles são de manipulação simples, possuem diversos atributos, o que os qualificam para o trabalho em sala de aula, né? Todos esses sites, eles são importantes e são de fácil manuseio para a gente utilizar dentro de sala de aula, em que os alunos, além de entenderem, né, e aprenderem a ler os mapas de diversas regiões do planeta, do Brasil, né, dos estados da federação, eles são capazes de criar os próprios mapas. Isso que é o mais legal, né? A BNCC, inclusive, ela aperta muito nessa tecla que os alunos, eles vão aprofundando o seu conhecimento em cartografia para ir além da interpretação do mapa. Eles passam a produzir os próprios mapas. Eles saem da manipulação, por exemplo, do croquis, no papel, e vão para a geração de produto cartográfico na prática. Tá? Enquanto os discentes, né, eles podem criar ou apenas ler vários mapas. E aí eles já estão prontos para fazer uma análise desses mapas. Né? Podem fazer uma análise do mapa e transformar o seu cotidiano, transformar a sua realidade vivida. Tá bom, gente? Então, esses foram alguns exemplos de sites que podem ser utilizados para fins de produção cartográfica. São sites gratuitos, tá? Com exceção à versão do ArcGIS Online, né? Existe a versão paga, mas ainda assim tem a versão gratuita que pode ser utilizada. E no próximo vídeo, meus amigos, a gente vai ver sobre os geojogos, tá certo? Um forte abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.